Rádio Sociedade News, conectando você com a folia. Estou aqui com o Tonho Matéria. Vai participar mais uma vez da Micareta de Feira de Santana. Seja bem-vindo, né? Poxa, eu fico muito feliz mais uma vez de ser convidado. É a terceira vez que eu venho nessa parceria com o Dungê, que é um projeto muito voltado ao social, né? Cultural e social. E você sabe que eu gosto muito de lidar com essa questão do papel social, de cuidar das pessoas, né? Então, essa parceria com o governo do estado da Bahia, com a prefeitura de Feira de Santana, né? E eu estar aqui mais uma vez para a gente fazer a alegria dos foliões. Tem uma música na capoeira que diz o seguinte: chova ou faça sol, pode cair um toró, mas minha capoeira eu vou jogar. Então, chova, faça sol, cai o toró, eu vou cantar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto, né? E Feira de Santana tendo a oportunidade de receber aqui em Feira de Santana, né? É um projeto que Lourdes Santana organizou, que é o do G, e a Mangangá é um dos parceiros desse projeto. A Mangangá tem um projeto social já muito grande, né? A gente já está em 6 países, a gente está em alguns estados aqui, alunos do projeto que hoje desmembram esse projeto em vários lugares. É uma associação de capoeira que nasce não só com o intuito da prática da capoeira, mas o intuito de formação social e formação cidadã. Principalmente a cidadã, é você pegar o jovem e transformá-lo em gestores, em advogados, engenheiros. A gente tem quase todas as formações, e alguns já, são 37 jovens dentro da universidade. Então, acho que tudo isso é muito importante para a gente ir transformando cada vez mais a nossa sociedade, a nossa comunidade. Então, para nós é muito importante trazer esse embasamento para a Feira de Santana, para dentro de uma festa, que é uma festa que pensa na alegria, na ritmia dos sons, mas, ao mesmo tempo, a gente apresentar para a sociedade que, dentro de um carnaval também, o carnaval também ele pode ser um processo social, né, onde dialogar com a comunidade e até fazer essa gestão multiplicar para todos os artistas, né? Chegar aqui, fazer um show, mas também visitar uma creche, visitar uma escola, visitar uma pessoa que precisa de um apoio, dar um apoio, sabe, para pessoas. Então, acho isso muito importante. Você é uma referência na música, referência na cultura do Brasil, né? E quando você se enganja com essa questão social, desperta de repente, ou de repente o objetivo é esse, né? Despertar em outros artistas essa questão de toda referência que se tem dentro do contexto musical para entregar um pouco, né, para o social. Exatamente. Eu acho que se todos os artistas fizessem isso, alguns fazem, isso a gente consegue fazer um mundo mais saudável, um mundo onde as pessoas pensem mais na coletividade, onde as pessoas entendam que sozinho ninguém consegue fazer nada, é preciso ter realmente uma coletividade. A música é um processo coletivo, né? O artista, para estar no palco, ele precisa da banda, ele precisa da equipe, né? Ele precisa de todo mundo que dê um suporte. A mesma coisa dentro de um projeto social. A gente precisa de pessoas para apoiarem, pessoas para ajudarem a reconstruir uma comunidade, reconstruir pessoas, né? Hoje a gente vive com muita gente com depressão, com muita gente com muitos problemas de saúde, e muitas vezes é só um toque singelo que a gente consegue dar e modificar a vida dessa pessoa. Sobre Micareta de Feira, conta um pouco aí sobre sua relação com a nossa cidade e relação com a festa, né? A cidade, ela já te conhece há muito tempo, sabe dos seus trabalhos. Fala um pouco aí sobre Tonho Matéria, Feira de Santana e essa participação mais uma vez na Micareta. A Feira é uma cidade muito especial para mim. Primeiro, por ser a terra do meu pai, né? Segundo, por eu estar aqui como um cidadão feirense, né? Eu tenho esse prêmio aqui que eu trago com muita galhardia. É muito importante. Terceiro, por ser, depois de Salvador, a primeira cidade que manifestou uma forma de lidar com aquilo que nós chamamos de carnaval, que já traz o nome com uma micareta,
e que faz com que muitas cidades no Nordeste brasileiro também fizesse esse papel, né, de levar a alegria, o entretenimento, a cultura através do movimento da música. Então, Feira de Santana é uma cidade que tem muitos capoeiristas, amigos meus aqui, a cidade do samba, a cidade da fervura mesmo, desse pleito recôncavo, né, que está muito próximo aqui ao recôncavo. Acho que faz até parte um pouco desse recôncavo, né? Feira de Santana, ela é dividida entre sertão e recôncavo, assim como Salvador. Então, acho que isso faz com que eu me sinta muito à vontade de estar nesse lugar, porque eu sei porque estou aqui e sei do meu papel também enquanto interventor dentro dessa cultura musical, cultural. 40 anos do Axé, né? Como é que você viu toda essa homenagem no Carnaval de Salvador e como trazer, né, um pouco, né? Ou, na verdade, colocar em prática aqui, falar, transcender toda a emoção desses 40 anos de Axé. Você sabe que eu fiz uma busca em alguns vídeos meus. Eu tenho muitas coisas aqui em Feira de Santana, desde do tênis clubes, Feira Tênis Clubes, o Cajueiro, nas ruas. Eu tenho muito material. Meu filho Alan, que está ali, ele guarda esse material. E eu fui vendo aquelas coisas que eu cantava sempre aqui em Feira de Santana. Então, para aproveitar esse momento dos 40 anos do Axé Music, que é o ano inteiro, vai ser até dezembro, né, que a gente vai estar comemorando, e trazer um repertório de quase 100 músicas. Não sei se vai dar tempo de cantar todas. Vai ser um poporri, né? Mas o repertório está muito recheado, os ensaios bem elaborados, para a gente fazer uma entrega muito legal e recordar, né? Eu sei que nesse processo dos 40 anos, tem muita gente que curtiu o carnaval antes do Axé Music, né? Vem dos movimentos do Bloco Afro, do Ileaie, do Olodum, movimento da chegada, da introdução do frevo, né? Porque o frevo ele é introduzido no Carnaval de Salvador pelo seu Osmar, porque o pai do seu Osmar era pernambucano, então o seu Osmar faz essa intervenção. Então, tudo isso que aconteceu, que Moraes Moreira, em cima do trio, começou a cantar os afoxés, começou a levar essas ritmias bantos e jexás para dentro daquele lugar, e que quando vem o movimento Axé Music, através de Luiz Caldas, isso reverbera mais e o Bloco Afro dá a notoriedade de uma consciência mais coletiva, mais histórica, mais geográfica, e eu trago tudo isso na minha música. Cara, são mais de 400 composições, né, rapaz? Mente brilhante, bicho. Eu queria ter essa facilidade, mas eu tô do outro lado. Isso gravado, né? Né? Gravado, porque eu tenho 3 ou 4 cadernos de 10 matérias. Olha só. Todos lotados. Eu pensei que fosse 3 canções. São todos os cadernos, com muitas músicas. E eu até estou fazendo uma coisa agora, eu nunca liguei para isso, né? Pegar minhas músicas que foram gravadas. E aí é engraçado que eu fico escutando. Aí meu irmão fala, tem uma música sua aí. Eu fico escutando o disco todo. Né? Aí eu digo, pai, essa música é minha. Hoje mesmo foi assim, né? Meu irmão mandou um CD para mim online da banda Gula e tem 2 músicas, que é uma chamada Luz do Luar e uma outra chamada Namoro. É uma música minha uma minha de meu irmão, Edbinho, e uma outra minha de Cabral, né? Namorando Seu Amor. Né? É algo tão profundo que acende o meu ser, tem um brilho em teu semblante, realçando o meu viver. Adoro as coisas lindas que te floram. Eu digo, poxa, já era poeta, não sabia? Então, eu estou trazendo isso para uma página que eu estou na internet, que é uma página de música, de composições, e ali eu estou desaguando todo esse material. Rapaz, comecei a fazer isso, não vou mentir para você, não. Eu passei todo o meu... Veja quem está me ligando aqui. Eu passei todo o meu feriadão, né, do passado, agora a semana passada, né, foi? Uhum. Todo tentando fazer isso e não consegui. Que é muita música. Descobri que eu tenho muita música gravada. Sobre essa questão da diversidade musical, né? Como é que você avalia? Você é um cara contemporâneo na música, né? Como é que você avalia essa questão da diversidade musical hoje no Brasil, né? Minha música, quando eu comecei, ela já veio em uma diversidade. Se eu contar para você aqui que meus primeiros versos não tem nada a ver com carnaval,
cara vai dizer, pô, como assim? Eu digo, o carnaval foi, eu descobri o carnaval musicalmente por conta do Bloco Afro, né? Por conta, e fui para o trio elétrico por conta do Bloco Sabor de Mel, isso na década de 80. Mas quando eu conheci a música, assim, que começou a me envolver, foi um samba de Nelson Rufino, Todo Menino é um Rei. Eu era um garoto, foi ali que eu me descobri. E comecei a escrever samba e comecei, tipo, Menina Me Dá Seu Amor, por exemplo, que é um clássico na voz de Bel. Né? É uma canção que eu escrevi que foi na base do samba. Ela é um samba, ela nasceu como samba. Só que Bel, quando gravou, grava no axé. Mas ela nasce como samba, né? E tem outras composições minhas que nasceram como baladas. Eu tenho coisas que eu escrevi que eu tinha um ídolo também, né? Valdir Soriano. Então eu tenho coisas muito em cima de Valdir Soriano, muito pensado em Giliardi, muitas coisas assim. Minhas primeiras composições, que eu falei para meu filho caçula, que está com o estúdio lá em casa, ele está produzindo, eu disse, cara, eu vou pegar tudo isso, vou botar aí nesse lance do Arrocha que está aí, vou fazer um projeto. Aí eu disse, vou fazer agora vários projetos. Um projeto de reggae, que eu já vou estar fazendo agora em maio, lá para o dia 25, em São Paulo, esse projeto chamado No Compasso do Reggae, com um grande artista chamado Savilá. Eu propus a ele esse projeto e a gente vai fazer em São Paulo. Então a gente está assim. E estou com um EP, que é um EP chamado Versões. Então, nesse EP Versões, você já vai começar a ver várias características minhas musicais que estão ali inseridas. Por isso que eu sou muito versátil. Então, eu acho importante que o artista ele não se prenda a só cantar um determinado gênero. Tem que viajar em todos os gêneros, porque a música popular brasileira ela é tudo que a boca come, né? Tudo que a gente necessita para curar as pessoas. Uma pessoa vai gostar de minha música no reggae, o outro vai gostar do samba reggae, outro vai gostar do axé, outro vai gostar do forró, tipo forró mesmo. Eu tenho diversas músicas gravadas. E tem um clássico que não sai do São João, que é Quando Você Chegou, gravado por Vigílio. Quando você chegou, a saudade foi embora, razão do meu viver. E além disso, eu tenho um projeto desde 2006 chamado Folha Afiado, no qual eu já faço no São João só forró. Então, acho que isso é muito importante. E eu me sinto um artista de todos esses lugares e faço uma entrega para todos esses lugares importantíssimas. Estou negociando agora com a Macaco Gordo, com o Chico, um projeto de samba. Então, estou trazendo todo o meu material que eu gravei com samba da Bahia para esse projeto, para ser um projeto de mesa, onde a gente vai convidar algumas figuras importantíssimas do samba, que faz samba. Você olha o Tatal, você pensa que Tatal é só o samba reggae, só aquilo, não é. Sabe, o Reinaldo, o Beto Jamaica, Beto vem do samba. Porque toda essa turma que eu estou falando aqui, Ninha e tantos outros, vieram dos sambas juninos, assim como eu vim também do samba junino. Então a gente vai fazendo as claves acontecerem de diversas formas. Como é que você faz esse trabalho de bastidor aí? Você hoje só compõe, interpreta ou também faz o trabalho de produção? Tem uma equipe ou você mesmo conduz tudo? Não, eu já fiz muito isso, né, de conduzir. Hoje a gente tem uma equipe que a gente... Porque não dá para fazer tudo sozinho, né? Como diz Riachão, cada macaco no seu galho. Tem um momento que as coisas vão crescendo, a demanda vai aumentando e a gente precisa dividir até então, esse bolo, até então, porque nós temos hoje uma juventude muito preparada. Você está na frente aqui, à frente de uma jovem, que hoje está aí cuidando dessa parte toda das minhas redes sociais. Então, dialogando com essa juventude, que a linguagem dela não vai ser igual à minha linguagem. Eu vou dialogar de qualquer forma, pensando nas pessoas que têm a minha idade. E aí eu tenho que fazer com que minha música se transforme, e o meu projeto se transforme num projeto novo. Então, a gente precisa juntar a maturidade com o novo. E eu tenho uma coisa que eu sempre disse isso para todo mundo. E eu não usar isso, não vale a pena, né? Porque eu digo sempre, o novo é quem traz o oxigênio. Então, é quem reverbera, é quem provoca. Né? A gente coloca em ordem pela caminhada, mas não que nessa caminhada a gente saiba de tudo. Não, a gente aprende também com mais novos. Eu estou aberto a tudo isso. Como num time de futebol, né? Mesclar ali a experiência com a juventude e aí dá uma sinergia legal. Claro, a sinergia não tem como dar errado, porque você começa a perceber que aquilo que você pensou
está sendo executado porque tem várias mãos ali executando. É um projeto de rádio, é um projeto de TV, né? Se não tiver o cameraman, se não tiver o locutor, se não tiver o redator, né? Se não tiver equipe, nada vai funcionar. Sem dúvida. Micareta de Feira está fazendo algumas homenagens, Carlos Pita, né, por exemplo, né, Bel da Bonita, que recentemente se foi. Como é que você avalia? Óbvio que é muito melhor a homenagem em vida, né, costumo dizer isso, mas é singela homenagem para esses grandes artistas, que colaboraram demais com a nossa cultura. Claro, claro. O que eu percebo no Brasil, a gente faz muita homenagem depois que as pessoas se vai, né? Se vão, as pessoas se vão, e a gente esquece muito dessa questão mais próxima Tem uma coisa que me incomoda, né? E a gente precisa estar o tempo inteiro tentando fazer com que a roda gire, porque é engraçado, eu vi isso agora até o Bel passando aqui, teve um comentário de uma menina que ela botou assim, nossa, de uma, assim, não uma menina, né, já madura demais, porque ela disse que curtiu muito a música do Chiclete com Banana, e ela faz uma provocação dizendo, nossa, Bel ainda canta essas mesmas músicas que eu ouvia. Aí eu disse assim, poxa, mas se o artista não contar a história dele, como é que vai ser? É preciso contar a sua história. Eu vou contar a história de quem? Se eu não conto minha história, né? Precisa. Então, mas mesmo assim isso me preocupa, porque fica parecendo que é como se aquilo estacionou, é como se você não tivesse mais produzindo. E ao contrário, a gente viaja o mundo todo, o Brasil todo. A gente está sempre em comunicação. Eu ia fazer agora, aliás, a gente está organizando, que vai ser ainda no dia 17 agora, e 18 e 19 de maio, em Cabo Verde, um festival, né? Eu fui um dos convidados, então em trâmite ainda lá, organizando, mas acredito que possa acontecer. Se não tivesse colocando em prática a minha carreira, acho que as pessoas não tivesse a internet, as pessoas não sabiam que você estava ali existindo. Então, eu acho muito importante as homenagens, mas a valorização também desse produto enquanto vida tem, pelo aquilo que já produziu, já deu como entrega. Tipo, eu tenho 43 anos, vou fazer 44 anos de carreira. Será que eu não produzi? Será que tem que se pensar ainda como é que vai me contratar? Por que vai me contratar? Tá entendendo? E aí, de repente, eu tenho um problema de saúde. O Tonho é uma pessoa boa. Pô, não é isso, né? Então, a gente tem que cuidar, porque muitas vezes a doença vem para o corpo dos artistas porque ele realmente é abandonado. E a gente precisa dar essa continuidade de valorização mesmo a todos os artistas. Carlos Pita foi um artista fantástico. No meu primeiro disco tem uma música do Carlos Pita, né? Ele fez questão de compor uma canção chamada Paraíso do Ébano, nela, Paraíso de Ébano, para eu cantar. E era um amigo que a gente se encontrava sempre e dialogava muito sobre música. E por incrível que pareça, o ano passado, ou foi um ano retrasado, foi um ano passado, eu encontrei o Carlos Pita aqui, ele vinha tocar e a gente fez a gente almoçou junto tal e discutimos muitas coisas assim importantíssimas, né? Mas infelizmente o irmão partiu de uma forma assim tão rápida, não, tão precoce, e ao mesmo tempo a gente fica chorando. A gente teve aqui também outros amigos que partiram do reggae mesmo, teve esse Angélica, né? Jorge de Angélica. De Angélica também que partiu. Então é isso, né? Mas temos outras figuras importantíssimas aqui em Feira, como Gilson, temos aqui o Neto de Gandhi, temos a Márcia, né? Porto, Tonho de Honorina. De Honorina, eu tenho 8 dias, vai fazer amanhã, que eu fiz um show aqui, um show fechado, fiz com um projeto que eu faço parte, Autorais, e de Honorina estava lá. Teve um momento que eu parei a banda para fazer, sabe, enaltecer mesmo ele como um rei, porque ele é uma figura marcante dessa cidade, né? A imagem dele vem de Feira de Santana. A imagem dele leva a música do reggae de Feira de Santana para vários lugares, assim como o Gilson. Então, é importante, sabe,
ovacionar essas pessoas, vai respeitar essas pessoas, porque são os mestres. Sobre esse novo projeto aí com a Macaco Gordo, você falou agora há pouco, existe a possibilidade de vir alguma releitura das suas canções? Porque hoje tem sido, né, acontecido muito isso, as pessoas trazendo releituras de músicas tradicionais da nossa Bahia. Sim, sim. A minha ideia nesse projeto é trazer a releitura daquilo que eu escrevi e que foi gravado por outros artistas, e trazer umas releituras também de coisas que eu vivi na minha infância, né? Tipo, Todo Menino é um Rei, eu já gravei essa canção num projeto da capoeira, mas não no meu projeto de música de carreira solo, né? Trazer isso junto com o mestre, que, que é o mestre, né? Eu fico muito honrado de ser convidado para os 55 anos de carreira de Nelson Rufino. E olha só o que eu vou dizer, isso é muito sério. Artistas como Zeca Pagodinho, artistas como Péricles, todo mundo querendo gravar a música Todo Menino é um Rei. E ele dizia, não, essa música quem vai gravar é um jovem daqui de Salvador, chamado Tonho Matheus. Cara, pô, jovem! Ele deixou. E aí as pessoas perguntam, por que o Tonho vai gravar essa música? Porque foi essa música que acendeu o Tonho para ser o artista que ele é hoje. Então isso é uma gratidão, né? E eu sou muito grato também a Nelson por escrever, junto com o Zé Luiz, escrever essa canção e que me dá esse tino, né? Dizer, eu falei para minha professora Maria das Dores, professora, eu quero ser isso aqui. E ela dizia, isso aqui o quê? Eu digo, esse rei que está aqui, esse cantor está dizendo, que era na época Roberto Ribeiro. Então, acho que tudo isso vai ser importante. A gente está organizando ainda o Baba, meu filho caçula vai estar montando esse projeto todo, é um projeto com músicos de samba mesmo, que eu quero trazer essa característica mesmo do samba, né? Eu sou de diversas faces, né? De diversas fases. Então, acho que tudo que eu me empenho a produzir, tento fazer com carinho, com respeito aos ancestrais, de não modificar as coisas, deixar aquilo, as melodias da forma que o poeta escreveu, o autor escreveu, né, respeitando esses lugares todos, e ter cuidado também em como fazer essa entrega. Acho que vai ser legal. Eu acredito, né? Compartilhe com a gente aí. Compartilho, sim. Agora você, hoje a marca Tonho Matéria, né? Mas você tem histórias, né? Diversas bandas aqui na Bahia, sim, né? A gente falar se alguma delas marcou mais que outra, acho que é difícil, né? É difícil, mas eu tenho duas bandas que me deram a possibilidade de conhecer o mundo, que foi o Araqueto e o Olodum. Com essas duas bandas aí eu conheço mais de 40 países, né? Fui para vários lugares e o mais interessante disso tudo, como o artista daquela banda, o compositor daquela banda, cantando minhas canções e cantando as canções dos compositores que escreviam para esse lugar. As entidades de matriz africana, tipo o Bloco Afro, os Afoxés, eles respeitam muito isso, eles respeitam muito o Criador. E eu vi uma vez um depoimento de João Jorge e de Vovô, em um debate, eles diziam, se não fosse, eles provocam, né? Ele dá o tema, mas se não fosse o compositor, talvez as entidades não tivessem tantas narrativas positivas, porque são falas, tipo a música de Paulinho Camafeu, que bloco é esse? A música já disse, que bloco é esse? Então todo mundo quer saber, quando o cara diz assim, que bloco é esse que eu quero saber? Aí o cara responde, é o mundo negro que viemos mostrar para você, sabe? Somos crioulos doidos, somos bem legais, temos cabelo duro e somos black power, sabe? Né? E aí outras canções vão embalando sobre isso, trazendo esse repertório. E o mais interessante disso tudo foi que os diretores de cultura dessas entidades começaram a fazer pesquisas de regiões daquilo que a Bahia, que o Brasil não falava, nem a Bahia nem o Brasil falavam, e estou dizendo a Bahia porque a Bahia é a mãe cultural do Brasil. Né? Com certeza. Por isso que eu estou fazendo essa divisão. Me respeite o Brasil, mas a Bahia nasceu primeiro. Mas por conta também
de provocar algo com os grandes escritores que faziam, e o governo, na época federal, que fazia os livros didáticos e que não citavam o que nós temos de patrimônio nos municípios, nas cidades, que são pessoas que deram a sua parcela de contribuição, escrevendo algo, criando algo, fazendo algo, e que não tinha esse respaldo. E essas entidades passaram isso, né? Então a gente falou de Rana Valona, a gente falou de Samora Machel, a gente falou de Antônio Conselheiro, a gente falou de Zumbi, né? A gente falou de Martin Luther King, de Samora Machel. Então, tudo isso, Bob Marley, né? Gilberto Gil, porque a sociedade talvez não conhecesse Gilberto Gil. Então a gente falou sobre o Gilberto Gil, né? O Amantes do Reggae falou sobre isso, o Muzenza falou sobre isso, o Gandhi falou e o Cortejo Afro também falou sobre o Gilberto Gil. Aí, olha aqui como isso é tão importante, um jovem cantando uma música que fala o nome de Gilberto Gil. Né? E tem uma música de Celso Bahia que ela é muito isso, né? Tem dois neguinhos, um morava na Jamaica, outro mora no Brasil, um se chamava Bob Marley, o outro é Gilberto Gil. Bob Marley foi embora, se foi para o além, mas deixou Gilberto Gil, que está indo muito bem, com amantes do reggae na avenida, e o reggae sempre vem. Isso foi Celso Bahia, no bloco Amantes do Reggae, lá em Salvador, e que o mundo conhece isso, como conhece Faraó, como é. Por que Faraó? João Jorge quis provocar, porque quando tinha Faraó nos grandes filmes, eram atores completamente loiros, de olhos azuis, né? E que o Brasil e a juventude baiana brasileira achava que o Egito era um país eurocêntrico, e que não era. Né? O Egito é a provocação de tudo aquilo que Camete, que é a origem mesmo do lugar, provocou, onde nasce a gastronomia, onde nasce a música, a ritmia, onde nasce as tecnologias, onde nasce a cura, a medicina, sabe? Tudo vem desse lugar. É onde nasce hoje o que as mulheres fazem no seu dia a dia, que são as maquiagens. Né? Então, o papiro, né? O papel que nós temos hoje. Então, tudo isso ninguém sabia, e o Olodum provocou, falando sobre uma família, e além disso dizendo, né, nesses lugares também tinham conflitos, e as famílias tinham essa questão do empoderamento, do poder, né, de querer tomar o poder. E aí a música que Luciano escreveu, Faraó, retrata bem isso, que é uma questão de um problema confuso entre Osíris, entre Ísis, né, e sua família inteira. A música fala sobre esse acontecimento. Em outro ponto, Olodum já vai falar de Ramsés II, né, já vai falar depois cá em Madagascar de Ranavalona, que foi uma das mulheres mais revolucionárias que tivemos no planeta, que não se entregou ao sistema francês naquela época, né, para dominar, mesmo o francês prendendo ela, dominando o seu país, ela conseguiu dialogar com a juventude daquele lugar que não se entregasse. Então, os manzimbas, os sacalavais, os sacaracas, sacarecas, todos esses não se deixaram, né? Não se entregaram. Então, acho que tudo isso fez com que a juventude que estava começando a escrever composições no Bloco Afro aprendesse essas histórias e transformasse isso em música. Então, ali estava Tonho Matéria, ali estava Rezulu, Valmir Brito, Betão, ali estava Pierre Onassis, ali estava Jalperi, Tatal, Nia, Carlinhos Brau. Olha quanto... Nata, né? Olha a Nata, na verdade, vamos falar, a gente está falando sobre questão racial mesmo. Vamos isso, lá. Essas pessoas são personalidades, né? E sempre quiseram mostrar a sua arte de forma inteligente. Exatamente. Né? E assim, como é que você avalia esse ponto? Naquele período,
muito tempo atrás, as pessoas, os negros, né, tinham dificuldades em apresentar suas artes, de forma até mesmo de protesto. A gente pode citar o próprio Edson Gomes, coisa do tipo. Então, assim, para o momento atual, como é que você avalia? O que é que mudou, na verdade, né? Hoje não tem mais jeito, né? As redes sociais estão aí, a não ser que proíbam, criem uma ferramenta que proíbam tudo que a gente fala. Mas eu acho que as ruas nos dá mais oportunidade de dialogar. Então, quando eu comecei, a gente ainda, na música, a gente ainda vivia o processo como é que a gente dizia naquela época, a proibição de ter as músicas sendo tocadas da forma que o poeta escrevia, né? Então, Gil fazia uma música, então o sistema dizia que não. Era censura. Era censura. Aí Edson escreveu uma música, o sistema diz não, mas escrevia e gravava. Então estava ali. Havia um registro. E havia, naquele momento, também uma forma de dialogar nas comunidades. Então, se o sistema proíbe de um lado, a gente vai nas nossas comunidades e começa a fazer isso. O Olodum e o Araqueto fizeram muito isso, as passeatas nas comunidades. Então, isso primeiro, antes de chegar na mídia, primeiro foi para dentro da comunidade saiu para dentro do coletivo. Os ônibus, lembra que as pessoas iam fazendo samba naquele ônibus ali, cantando tudo aquilo. Ouvi o negro rando na senzala, pobre do meu irmãozinho, que tomava chicotada, não tinha nenhuma razão para ele apanhar, tinha vindo do engenho para descansar, quando meu senhor levou-lhe a senzala e então lhe aplicou diversas chicotadas, o chicotada aqui, o chicotada ali, pula daqui, uai, uai. Isso tudo foi cantado boca a boca, correio nagô. Então, quando começa e aí as rádios não veiculavam isso, porque não tinham interesse. Eu lembro que a primeira rádio que começou a tocar o bloco afro, a elite brasileira ligava para Baiana, ligava para a Rádio Itapuã, e dizia assim: vocês agora estão querendo levar a senzala para dentro da rádio? E não adiantou. Quem foi que modificou o Brasil? Foi a música que vem da senzala, seja em qualquer lugar que hoje nós chamamos de favela, né? E favela continua fazendo isso. Exatamente. Né? Nos dias atuais, aí diversos bairros, aqui em Feira de Santana nós temos o bairro da Rua Nova, que é um bairro referência na cultura, e continua fazendo esses eventos, promovendo, né? Dando voz, na verdade, à classe musical e também aos negros. Nós tivemos aqui um movimento, aliás, um movimento norte-americano, que foram os Panteras Negras, que era aquele movimento de uma luta antirracista. E que, neste lugar, eles começaram a criar nomenclaturas e segmentos para ir modificando as formas de linguagem. Aí você nasce ali o hip hop, que hoje é o hip hop, né? o break, você nasce com a questão da poética, da pintura, várias ferramentas, música, instrumentais, naquilo que na Nigéria foi muito entendido por um grande artista chamado Fela Kuti, que traz esse movimento também para os Estados Unidos, quando ele cria lá na Nigéria o Afrobeat. Né? Então, acho que tudo isso começa a fazer uma efervescência cultural e essa proibição vai começando a cair por terra, porque a sociedade começa a entender. Até os brancos começam também a se auto-definir artista daquele lugar. O Axé Music mesmo é uma música, quando ela surge, ela tem essa questão, sabe, do negativismo, da proibição. Isso não é legal, isso é coisa ruim, isso é fula. E depois todo mundo começou a entender que dentro daquele espaço que chamavam de fula tinha uma poesia, curava a vida das pessoas, levava a alegria para o cotidiano e salvava muitos jovens. Aqueles jovens que muitas vezes não tinham uma direção na sua comunidade, era essa música vinda do bloco afro, vinda do afoxé, vinda dos artistas independentes, né, que começaram a fazer essa efervescência. E hoje está dando. Então, o meu olhar hoje é que nós precisamos dar uma continuidade e não ficar preso no que o sistema, de fato, quer
Impõe, né? Ou impor, tenta impor, né? tenta impor. E eu vi uma entrevista do Edson que ele fala, né, sobre a questão da música. E eu vejo que tem uma juventude que não está entendendo o que é música, né? É preciso entender o que é música. Porque música não é você mostrar isso, mostrar aquilo. Não, música é você falar. Não fica apenas dia a no dia. ritmo, né? Não Tem fica só uma o ritmo. história e algo que quer passar ali para quem está acompanhando. Exatamente. Eu acredito que a minha música ela permanece aí porque ela tem um algo, né? Eu recebi um presente há pouco tempo, foi um africano que estava me olhando, me olhou, me olhou, me olhou. Aí de repente ele chamou um amigo, que é um amigo meu também, chamado Big. E Big é um baixinho, um artista plástico ali no Pelourinho. E Big foi o primeiro cara que colocou aquele broche que tem hoje no Afoxé Filho de Gandhi, né? Que virou uma tradição. Ele foi o cara que fez isso e inseriu a cor azul também dentro do Gandhi. E uma fita que ele estava na mão, depois todo mundo começou a botar fita e foi seguindo. Um ano depois, hoje, a cor já estava junto com a fantasia, na pintura. Então, Big aí me apresentou a esse africano do Benin, né? E ele olhou para mim e fez assim: poxa, você tem uma aura poderosa, tal. Aí Big fez: isso aqui é o Tom e Matéria, um grande coisa. Aí o cara ficou Tom e Matéria, Tom e Matéria. Aí o cara de repente falou assim: eu tenho você na minha casa. Estou pensando que o cara mora lá, morar lá em Salvador. Aí eu fiz aqui em Salvador, ele fez não, lá no Benin, em Porto Novo. Aí eu fiz: poxa, que legal. E sabe por quê? Porque tem uma música sua. Que bom te conhecer, fiz foto com ele, virou meu amigo, tá no meu celular. Fez foto comigo e disse para mim assim: você fala da família de minha mãe na sua música. E eu conto uma história antiga, realmente, do antigo Daomé, né, na música. Tanto que o nome da música é Reino de Daomé, e que hoje é o Benin. E aí aí eu perguntei a ele assim, quando ele falou muito da mãe, eu disse: seu pai? Ele fez: não, meu pai nasceu na Nigéria e foi para o Benin. Aí lá no Benin ele conheceu Benin não, como é Dalmé, ele conheceu minha mãe, e aí eu nasci, hoje é a República do Benin. Aí eu falei: rapaz, que legal. Aí eu falo assim, na música eu falo, Porto Novo, Aladá, tornaram-se guerrilha com o povo Fum, Savé, Savalu, conquistadas por uma batalha. Ele fez: essas cidades são geniais, eram cidades de guerrilhas, e a minha mãe foi para Savé, depois ela foi para Savalu, fugia de um lado para outro, e aí nesse lugar que ela encontra meu pai, e cara, minha avó. Aí eu disse: poxa, que bom que o Bloco Afro me apresentou isso, né? O Araqueto me apresentou. Aí depois eu vim descobrir, eu já não estava com ele, que ele me deu um cartão, eu vim discutir. Aí que eu reparei que ele era um PhD em História Africana, e eu não sabia. E aí fiz uma amizade e falei para ele que quero estudar no Benin, vou para o Benin. Não sei se esse ano ainda, mas já estou organizando um levante para eu ir para Nigéria, Senegal e Benin, fazer pesquisa musical, para entender toda essa ritmia que a gente. Porque minha ideia é escrever algo, não sei se é um livro, mas escrever algo dentro de uma ritmia daquilo que eu sei, que hoje muitas dessas ritmias estão inseridas dentro de uma religião, que é o candomblé, que manteve isso vivo, assim como as línguas africanas, algumas delas, como o banto, que mantém o quibundo em alguns quibundo e umbundo dentro do terreiro de candomblé, do banto, e o iorubá, que o Queto mantém. Então, entender tudo isso é preciso estar de perto, né, para estudar essas línguas e tentar modificar aquilo. E, às vezes eu chego nos lugares quando eu falo assim: hoje eu estou cheio de axé, aí tem gente que se benze. Aí eu fico, digo, gente, pelo amor de Deus, axé é uma palavra, como aqui nós temos luz, significa luz, axé é luz, é energia, sabe? Quando eu digo assim, mandinga, não sei o que, Deus é mais. Por que Deus é mais? Mandinga não tem nada a ver com candomblé. O termo mandinga vem dos povos mandingas, que esses povos são muçulmanos. E que tivesse, né? O importante é entender aquilo e não, vamos dizer assim, agir dessa maneira, de forma até preconceituosa. Assim. Exatamente. E aí as pessoas criam um preconceito
e fala muito em Jesus, né? E o nome Jesus, né, é o nome egípcio. Tá vendo? É a questão de buscar conhecimento, entender o que está acontecendo. Jesus é, como é Yeshua, né? É o nome egípcio. Então, poxa, as pessoas ouvem muitas coisas e se misturam nessas coisas e terminam criando um preconceito, um racismo infundados, né, nessa base. E eu gosto muito de estudar, de pesquisar, até para trazer para minha música, porque eu gosto de fazer provocação. É Né? Eu importante. lembro que tem uma música que eu gravei no disco Tá na Cara, um jornalista disse para mim assim, Tonho, tem uma frase que você fala na sua música, quem dirigiu sua voz não consertou, porque você fala quem for moça batar na mão. Aí eu fiz, sim, o que é que tem de errado? Ele fez, não, porque deveria ser quem for moça, bata na mão. Aí eu disse, não, mas não é bata de bater. Ele, como não? Eu disse, não, eu estou falando do batá, o batá é o instrumento. Estou falando do instrumento do Senegal, o batá. Né? Quem for moça, batá na mão, tambor na mão para aprender a tocar. O cara ficou assim, porra, envergonhado, E sabe? assim como ele, muitas das pessoas seguiram nesse mesmo raciocínio, né? Exatamente. Eu gosto de fazer essas provocações, de pegar essa sonoridade, de trazer, misturar na música, para as pessoas também terem a curiosidade de fazer essa pesquisa, né? E ver a escrita, porque a pronúncia ela é parecida, mas não é a mesma coisa. Tem diferença. Tonho, eu quero te agradecer, cara. Eu acho assim, temos assunto para falar aí até amanhã de manhã. Mas eu acredito aí que você tem horário, tem o seu cronograma aí com relação à apresentação da micareta de feira. Desejar sucesso, Sim, né? Isso, eu estou aqui com a camisa, Aí, né? o bloco, né? Que vai. O projeto. Então, e fala um pouco também sobre as pessoas que querem, né? Adquirir a camisa. Foram quase 2.000 camisas, né? Mil e poucas, né, Nela? Camisas, 1.500 camisas? Não, porque essa menina disse que ia fazer mais. Tinha feito 1.500, 2.000, né? E aí é só procurar Lourdes Santana, que ela é a figura que está fazendo essa divisão, né? Montou uma equipe para fazer essa divisão. É um projeto interessante e nós estamos aqui para fazer essa festa bonita, micareta. Mais uma vez, agradecer à Prefeitura de Feira de Santana, ao Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura. E hoje a gente joga lenha no fogo. É isso aí, convidar a galera para se Chuva, passa sol, pode cair o toró, mas vai rolar. Prontinho. Obrigado. Agora é encerrar, né? Pronto.